ano do coco, acho que ele está lá fora, mas nós chegamos aqui no IVIG também, graças a ele. E também quero fazer um agradecimento aqui ao meu patrocinador, né, que é o Green Words, né, quem patrocinou o conteúdo dessa palestra hoje. Então, eu quero falar sobre como transformar um processo industrial da pirólise em um ativo climático verificável e comercializável no mercado internacional. Esqueci de falar, eu sou Iris Marques, tecnóloga em comércio exterior. Estou estudando com o Dr. Carlos Sanqueta, uma pós-graduação em créditos de carbono. Me falta ainda alguns meses e algumas provas para ser uma especialista na área, então eu também estou aprendendo sobre o tema, né, junto com todos vocês aqui. Então, aqui, mais uma vez, agradecendo ao meu patrocinador, né, a Greenworks, que é uma empresa que promete conectar o capital a projetos de impacto, né, principalmente a pirólise, né, que é o maior foco da Greenworks, é financiar projetos de pirólise. Bom, aqui preparei para vocês o fluxo da geração dos créditos, respondendo a pergunta do professor Gilberto, né, que ele falou, como nós podemos gerar créditos de carbono a partir da pirólise? Né, e é uma pergunta bem difícil de responder e eu provavelmente vou deixar vocês com mais perguntas do que respostas hoje. Né? Então, vamos lá. A gente tem o problema, né, que é a biomassa residual, né, que está sobrando no planeta e não temos como dar fim a toda essa biomassa, principalmente a biomassa orgânica, né, porque essa biomassa, quando ela vai para os aterros, metano na atmosfera, contribuindo, né, para o aquecimento global. Então, jogar essa biomassa orgânica no aterro está trazendo efeitos catastróficos para o planeta, né? Se a gente pensar, uma toneladinha está gerando 28 vezes, né, mais de gases de efeito estufa na atmosfera, então o problema é muito maior do que parece. Então, aqui aparece a pirólise, né, como uma solução para produzir o biochar, né, e outros subprodutos. Mas para a gente fazer o crédito de carbono, nós precisamos comprovar onde vai ser aplicado o biochar. Então, não adianta só produzir o biochar e tentar obter um crédito de carbono sem ter a nota fiscal da venda desse biochar, né, e ter como comprovar o seu cliente final e qual será a localidade onde você vai fazer essa remoção do carbono, né, através da aplicação desse biochar no solo. Então, você precisa comprovar isso, né, onde você vai aplicar esse biochar para poder ter o crédito. Nós precisamos fazer um MRV, né, que é o monitoramento, o reporte e a verificação de todo esse processo industrial, né? Então, todo o processo da pirólise, ele vai ter que estar registrado, né? Todos os, eu não sei falar com termos químicos, mas todas as oscilações da temperatura nessa pirolização, ela precisa estar controlada, prevista também. Essa última palestra do rapaz foi super interessante, né? Falando como prever o comportamento dessa biomassa dentro do reator, para que nós possamos ter um crédito de alta integridade, né, que não é um carvão misturado com qualquer coisa, com qualquer resíduo. Né? A gente precisa ter um grau de pureza que seja o mesmo pedido pelas certificadoras internacionais. Né? No caso, eu conheço a Pure Earth, que é a certificadora assim, boutique dos créditos de biochar, é o mercado que paga bem caro pelos créditos, porém são os mais difíceis, é o mercado, a plataforma mais difícil de obter a certificação, exatamente pela dificuldade que nós temos de fazer esse MRV, né? Então a gente vai precisar de uma auditoria independente.
né? E a emissão dos... Espera aí, me perdi um pouco. Aí você vai precisar da auditoria independente. E aí, depois, consegue fazer a emissão dos créditos e a venda. Então, o mundo precisa remover o carbono e descarbonizar cadeias produtivas. Durante décadas, os esforços climáticos concentraram em reduzir emissões. Entretanto, os relatórios do IPCC demonstram que a redução por si só não será suficiente para atingir as metas do Acordo de Paris. Então, como o professor disse no último seminário, que a pirólise era como uma sopa de pedras. Não, o crédito de carbono é uma sopa de pedras. E a gente tem aqui na pirólise e a biomassa a pedra, mas a gente precisa juntar os outros ingredientes para poder ter o crédito de carbono, né? E aí, só que inicialmente a gente só tem a pirólise e a biomassa, mas a gente precisa fazer toda a verificação, né? Então, as remoções de carbono, CDR, Carbon Dioxide Removal, elas surgem sendo uma nova categoria de ativos ambientais, né? O carbono está deixando de ser apenas uma variável ambiental para se tornar uma variável econômica. Isso significa o quê? Significa que agora as grandes empresas exportadoras precisam contabilizar o seu carbono para poder continuar sendo competitivas, né? Para poderem ser competitivas, né? Eu estou falando das empresas exportadoras, né? Principalmente para quem exporta para a União Europeia, que precisa se ajustar a um mecanismo, né, chamado CBAM, onde ele precisa reportar suas emissões. Essa apresentação depois eu vou enviar no grupo, então vocês podem ler depois. Aqui eu coloquei um gráfico do IPCC, que está contando, né, aqui a nossa demanda de remoção de carbono, né? A gente precisa reduzir 1,5 grau na temperatura ainda. É uma meta muito difícil. E a gente tem algumas plataformas, né, que fazem esse monitoramento e todos esses informes, e vocês podem pesquisar depois no IPCC. Aí, aqui, a pirólise, né, surge como uma plataforma de produção de 4 subprodutos, né, muito interessante, né, que todo mundo aqui já sabe, o biochar, o syngás, a fração aquosa e o ativo de carbono, né, que seria o quarto produto da pirólise, por último, não menos importante. E então, aqui eu coloquei a pirólise não é apenas uma fonte de energia, é uma ferramenta de contabilidade e remoção do carbono. Por quê? Porque existem vários mercados de carbono, né, e várias formas de se obter uma redução de gases de efeito estufa, mas a pirólise me parece a mais interessante, porque teoricamente, a gente vai poder medir, né, o que foi feito ali e fazer todo o monitoramento dessa produção do biochar. Então, a pirólise ela parece uma das mais promissoras, exatamente pela facilidade, não facilidade, mas pela possibilidade de fazer mesmo a contabilidade dessa remoção. Valorização. Transformação de passivos ambientais em ativos de alto valor agregado para o mercado de CDR. Gente, vocês me perdoem, estou muito nervosa. É a primeira vez que eu dou uma palestra na minha vida. Estou saindo de estudante para dar uma palestra para vocês. Então, vamos lá. Remover carbono é importante. Demonstrar que essa remoção depende do projeto essencial. É justamente essa lógica que está por trás do conceito de adicionalidade. Então, aqui eu estou falando que, além da gente fazer a pirólise, além da gente fazer o monitoramento, análise do ciclo de vida, a gente precisa provar
que a remoção só vai acontecer se você receber o crédito de carbono. Então, não adianta você ter uma indústria super lucrativa, uma refinaria de combustível, faz biochar, faz pirólise e quiser lucrar com crédito de carbono, não vai adiantar. Você precisa provar que precisa desse crédito para o negócio funcionar. Então, isso é a adicionalidade, né? Então, é uma variável bem chatinha que a gente tem assim, para poder fazer a certificação do crédito, é conseguir acertar nessa taxa. Eu vejo a maioria dos projetos que não estão dando certo é porque não conseguem chegar nesse equilíbrio, né? Ou você é uma indústria, ou você é um projeto, enfim. Aqui falando um pouco do preço dos créditos, né? Você vê que... Peraí, onde que é o vermelhinho? Então, ele vem subindo muito, ultimamente, esse tipo de crédito, né? Vem subindo e a tendência é subir mais. Outros tipos de créditos de RED, esses florestais, eles têm caído bastante, exatamente porque é muito difícil provar, né, a permanência deles e tal. Então, aqui, falando sobre o preço, porque nem todo biochar é igual, então você pode vender tanto o crédito quanto o biochar N preços diferentes, vai depender muito da pureza, da taxa de adicionalidade, da taxa de permanência, né? Então, do ponto de vista do mercado de carbono, o biochar não é tratado como um commodity uniforme. Sua qualidade influencia diretamente a permanência, a elegibilidade e a quantidade de remoção reconhecida. Não basta produzir, é necessário demonstrar para quem foi vendido, onde foi aplicado, em que quantidade, qual a finalidade de uso. Os auditores procuram evitar dupla contagem, descarte inadequado e perda da rastreabilidade. Como? Gente, tem que ter nota fiscal de tudo, só isso. Parece muito complicado. Antigamente, no Brasil, era só ter uma nota fiscal, então isso também facilitou vários movimentos de greenwashing, mas é para ter nota fiscal de tudo, mas não é só a nota fiscal, é ter como dar lastro, né, a todas essas notas fiscais. Então, isso é uma grande dificuldade agora no Brasil, mas com o avanço da tecnologia, eu estou acreditando que a gente vai conseguir, né? Então, quantos minutos já foram? Tá. Então, aqui, passando um pouquinho pela biomassa, né? A gente é um país muito competitivo, porque produzimos biomassa demais, enquanto na Europa, em outros países, eles estão lá rapando o fundinho da panela, a gente tem de sobra, né? Então, nós temos uma vantagem muito grande. Outra vantagem é que a gente está... somos um país fortemente exportador, então a gente tem essa vantagem também, né? Então, oportunidades para o Brasil, possuímos vantagens difíceis de replicar. Disponibilidade da biomassa, experiência agroindustrial, conhecimento técnico, potencial energético, capacidade de geração de remoção de carbono. E a questão não é mais se o Brasil pode participar desse mercado. A questão é qual será o papel do Brasil na economia global das remoções de carbono. Quando vamos nos empoderar, né, de que somos a maior estoque de carbono do mundo, e quando a gente vai ficar à frente desse mercado, né, criando as nossas próprias métricas, validando nossas métricas, segurando o nosso carbono, enfim. Então, coloquei aqui também o coco, né, em homenagem ao nosso amigo Luciano, aqui da Revolog. Como transformar resíduos de biomassa em ativos ambientais verificáveis, capazes de gerar créditos de carbono de alta integridade e criar vantagens competitivas no mercado internacional.
é justamente nessa interseção entre indústria, rastreabilidade, mercado de carbono e comércio exterior que se insere a oportunidade associada ao biochar. Por quê? Porque o funcionamento do sistema do comércio exterior é muito parecido com esse sistema de verificação, né? Um despachante aduaneiro, né, ele vai solicitar a mesma classe de documentos que uma auditoria vai te pedir. Vai te pedir um certificado de origem, vai te pedir um comprovante da entrada do seu balanço de massa, quanta biomassa entrou, quanta saiu, né, os exames. Então, a minha formação é comércio internacional. Eu sinto que eu tenho uma facilidade para entender como chegar até o crédito, porque é uma burocracia, né, parecida. E agora esses mundos se conectaram com a nova regulamentação, né, do CBAM, da União Europeia. Então, as empresas que não se adaptarem às novas regulações vão ter que pagar multas, né? Então, é uma nova economia acontecendo e a gente está fazendo parte disso, né? Estamos criando o novo. Então, continuando falando da biomassa, a pirólise converte a biomassa em diferentes produtos, gases de síntese, óleo, fração aquosa, e todos esses produtos possuem valor energético industrial. Entretanto, surge uma questão fundamental. Como transformar um processo industrial baseado em pirólise em uma fonte de carbono de alta integridade? Então, essa é a pergunta principal que eu quero deixar aqui, né, para vocês, como tema dessa palestra, né? Que é a pergunta que o professor trouxe e eu ainda não tenho como responder 100%. Então, mais especificamente, o que efetivamente gera a remoção do carbono? Né? A gente sabe que é sequestrar o carbono no carvão por mais de 200 anos através de uma combustão anaeróbica. Então, a gente precisa comprovar isso. O biochar é o único produto elegível? Né? O biochar sozinho, ele precisa também do óleo, precisa do gás, até mesmo para ver se consegue uma autotermia do processo, né, para você não ter uma conta de gás, uma conta de luz alta. Então, entender isso, né, porque a gente só está falando de biochar, mas não esquecendo também do óleo e do gás, que são sumamente importantes para gerar os créditos, né? Então, como o bióleo é tratado nas metodologias existentes, como provar a adicionalidade do projeto, né, que é o que eu já falei, provar que o projeto não aconteceria sem aqueles créditos. Como demonstrar a remoção líquida de carbono, né, exames laboratoriais, a foto do carvão, provar a taxa de carbono fixo nele, e o balanço de massa, né, a análise do ciclo de vida dos materiais, enfim. São bastante documentos que a gente precisa organizar. Qual o papel das notas fiscais na análise do ciclo de vida e da auditoria independente? E o que precisa ser comprovado para que uma plataforma como a Pure Earth emita os créditos de remoção? Então, para a gente entender como fazer o crédito de carbono, a gente vai precisar responder essas perguntinhas aqui também. Tá? Então, a pergunta deixa de ser como produzir biochar e passa a ser como transformar os produtos da pirólise em remoções de carbono verificáveis e comercializáveis, né? Porque fazer biochar aqui a gente já sabe, mas é fazer o biochar da maneira que possa ser certificado, né? Entender qual é o biochar que vai ser feito para poder ligar a máquina, né? Porque até para ligar já precisa de um investimento que, se você não sabe se você vai ter crédito, se você vai certificar, às vezes fica impossível ligar a máquina, né? Então, aqui já tem uma vantagem. Eu acho que eu conseguiria provar adicionalidade por isso. Então, eu coloquei também aqui assim, um mapinha, né? Então, o problema que é o resíduo e os gases, defeito estufa,
pirólise como solução, a gente coleta as evidências, aplica para o crédito e vende para o mercado internacional. Então, na teoria, é isso. Falando MRV. Então, aqui a gente reforça, né, a importância das evidências do seu processo industrial para poder obter o crédito, né? Então, o MRV é o monitoramento, o relato e a verificação que você entrega para poder provar que você está falando a verdade. Então, eu vou passar aqui, depois vocês podem ler. Então, o crédito começa antes do reator. Muito antes da emissão de um crédito, existe uma cadeia de evidências. Essa cadeia começa com a origem da biomassa, segue pelo processo industrial, passa pela caracterização laboratorial, continua com a destinação do biochar e termina na auditoria independente. Gente, alguém tem uma pergunta? Não? Vamos seguir. Mas o que exatamente precisa ser demonstrado para transformar remoções de créditos reconhecidos pelo mercado? Notas fiscais, contratos de compra e venda desse material, documentos de transporte, seja de tudo, entendeu? Toda a cadeia, todos os documentos de transporte, vocês precisam comprovar cada gota de combustível gasto nesse processo, porque a gente vai ter que subtrair essas emissões do nossa análise do ciclo de vida depois. Documentos de transporte, registros de recebimento, controles de estoque, certificados de origem, quando aplicável. Né? No caso de exportação, a gente precisa do certificado de origem, senão pode ser só uma fatura mesmo. As evidências utilizadas, já isso aqui está repetido. O mercado exige provas e não promessas. Não basta afirmar que houve uma remoção, é necessário demonstrar quanto carbono entrou no sistema, né? Quanto carbono permaneceu armazenado, quanto foi emitido pelo processo, qual foi a remoção líquida obtida, onde o biochar foi aplicado, quem adquiriu o produto e quais documentos comprovam essa operação. Tá? Então, a gente precisa ter... Isso aqui é o básico para poder modelar um crédito. A rastreabilidade, né? Então, essa MRV, ele protege contra fraude, dupla contagem, greenwashing, perda de credibilidade e permite reconstruir toda a história do carbono removido. Gente, eu acho isso aqui muito lindo. Essa é a minha parte favorita, porque uma coisa que é tão complicada acaba ficando simples quando você entende que é só acabar com o jeitinho, né? De notinha daqui, não declara aqui. Não, é só fazer as coisas bem direitinho que vai ficar automatizado. Mas tem que montar, né, a infraestrutura inicial dessa burocracia bendita, que aí, daqui a pouco, os créditos vão se modelar sozinhos, mas precisa ter essa documentação. Deixa eu ver aqui. Então, o ativo mais importante não é o biochar. Uma planta industrial pode produzir milhares de toneladas de biochar, mas se não houver evidências adequadas, essas toneladas podem não gerar nenhum crédito. Por outro lado, uma operação menor, mas com excelente sistema de MRV, pode produzir créditos de alto valor. Assim, o ativo mais valioso não é o biochar, é a qualidade das evidências. Então, essa é a frase assim, mais importante que eu quero deixar para vocês, né? Então, a lógica é semelhante ao comércio exterior. Não basta possuir uma mercadoria, é necessário provar a origem, a qualidade, a conformidade e a rastreabilidade. Tá? Não adianta receber doações de biomassa sem nota, porque não dá para fazer crédito assim. Pelo menos ainda não, né?
Com os créditos de carbono ocorre exatamente o mesmo. O crédito é um ativo ambiental cuja credibilidade depende da qualidade da documentação e da capacidade de verificação. O carbono removido é um fenômeno físico. No mercado de carbono, aquilo que não pode ser demonstrado, medido e auditado simplesmente não existe. Tá? Então, não adianta queimar carvão, falar, eu estou fazendo biochar, por que não? No mercado de carbono, aquilo que... isso já está repetido de novo. Então, todos esses documentos a gente precisa para quê? Para entregar para uma auditoria, né? Para essa auditoria poder te dar os créditos. Então, o objetivo da auditoria, ela busca responder 5 perguntas fundamentais. O carbono realmente entrou no sistema? O processo ocorreu conforme declarado? Quanto carbono permaneceu armazenado? Quanto carbono foi emitido ao longo do processo? Qual foi a remoção líquida obtida? E somente após responder essas perguntas é possível reconhecer a remoção e emitir os créditos correspondentes. Tá? Então, aqui a auditoria vai averiguar a sua matéria-prima, né? Qual é o tipo da biomassa, a procedência, o fornecedor, a documentação de compra, volume processado, sustentabilidade da origem, porque o carbono removido precisa ser rastreável desde a sua origem. Você pode colocar também que, caso não fizesse o processo da pirólise, esse volume iria para um aterro, gerando tantas toneladas de gases de metano. Então, você evita gerar essas emissões, né? Então, evitando isso, é um saldo positivo no seu análise, né, do ciclo de vida. E também aí eles pegam essas evidências, né, que a gente já falou aqui. Então, depois é necessário demonstrar que o processo ocorreu conforme descrito, né? Então, a gente avalia a capacidade lá da planta instalada, operação do sistema, temperaturas, rendimento dos produtos, consumo energético, quantidade processada e os balanços de massa. A consistência entre a matéria-prima recebida e os produtos obtidos é fundamental. Muito importante, né? O seu fornecedor de biomassa, ele vai declarar que ele entregou a quantidade X para você. Então, essa quantidade que ele te entregou tem que ser a mesma que você recebeu, e o seu produto final de carbono ou de créditos, ele precisa estar em equilíbrio também com o que você recebeu. Ou seja, não pode desaparecer biomassa nesse processo. Se você queimar ou perder, você tem que declarar também que você carbonizou e liberou aqueles gases, né? Então, esse processo rolou sempre sem transparência alguma, mas acredito que esse ano, com o novo mecanismo do CBAM, as coisas vão se alinhar assim ou sim, né? Porque as empresas precisam dessa conformidade, né? Não é porque eles são bons e querem salvar o planeta, eles precisam disso para não pagar multas. Então, aqui tem muito importante, né, a caracterização do biochar, né, que é o que a plataforma pede. Então, eles vão ver o carbono, o teor das cinzas, a umidade na entrada, né? Na entrada do reator. Antes de entrar, tem que medir, reportar a taxa de umidade, né? Porque quando ele tem umidade demais, tem algumas questões ali com a temperatura, então precisa ser reportado, né, essa umidade antes de entrar no reator. A relação H-Corg, que eu não sei direito ainda o que é, estou aprendendo. Estabilidade do carbono, isso sim, você provar que o carbono ficou preso ali naquele carvão e vai permanecer por tantos anos. Então, a certificadora, ela pede
ela tem uma taxa lá que é o mínimo que ela exige, né? Então, precisa estar pelo menos dentro do mínimo. O rendimento do processo e esses parâmetros permitem estimar quanto carbono poderá permanecer armazenado no longo prazo. Então, não basta produzir, é necessário demonstrar para quem foi vender. Já foi, já isso. Então, não sei por que... Aqui. Então, a análise do ciclo de vida conecta todas essas informações, né, que a gente trouxe, todas as emissões que você teve no seu processo até fazer o biochar. Ela permite calcular o carbono armazenado menos o carbono emitido. E você tem a remoção líquida. Essa remoção líquida poderá dar origem aos créditos. Estava escrevendo assim, mas as fórmulas, né, que tem que aplicar são bem mais complicadas. São fórmulas, tipo, acho que o colega estava mostrando antes. Tem fórmulas bem difíceis. Mas existe uma tabela, né, do GHG Protocolo, né, que é da Fundação Getúlio Vargas, que você pode fazer ali o seu projeto. Então, ele já te dá as fórmulas. Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Por trás de todos, existe o sistema de monitoramento, reporte e verificação, que transforma os dados industriais nas evidências, né, que a gente precisa. O que a auditoria realmente procura? Mais do que equipamentos ou tecnologia, a auditoria procura consistência, rastreabilidade, transparência, evidências, repetibilidade e integridade. Uma analogia com o comércio exterior, assim como o exportador, precisamos comprovar a origem, a conformidade, a qualidade, a documentação e também a origem da biomassa, a qualidade do biochar, o destino do produto, a balança do carbono, a rastreabilidade completa. Aqui eu já falei sobre isso. Então, conclusão. Tecnologia. A pirólise é o motor que transforma a biomassa em carbono estável. Evidência. Os protocolos de MRV e LCA transformam carbono em crédito certificado. Mercado. Transparência e integridade ambiental constrói o mercado do futuro. Outras diferenças. Então, a pirólise produz carbono, a evidência produz créditos, a confiança produz o mercado. Bom, é isso, gente. Muito obrigada.